a professora Washtiane, a professora Washtiane disse para nós, residentes, né, que há alguns alunos novos, não é, em nossa turma, não é? Então, eu queria, primeiramente, não é, evidentemente, fazer uma apresentação rápida, não é? Chamo-me Rafael Passos, não é? Eu sou residente do projeto Residência Pedagógica, que é um projeto vinculado à UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não é? Portanto, sou um aluno formando em formação de letras de língua portuguesa, né? Eu, junto com o Wesley, não é? Nós estamos aqui exatamente para auxiliar as atividades da professora Washtiane, né? E para tal, não é? Com isso, nós vamos ministrar algumas aulas, não é? Entre outras atividades que nós realizamos, que nós andamos, nós estamos nessa trajetória, não é? Exatamente realizando essas atividades. Nas férias, teve todo um processo de planejamento para que essas aulas online fossem possíveis, não é? E coisa e tal. Pois bem, agora entramos objetivamente em nossa aula, não é? Nos nossos conteúdos, numa espécie de aventura na linguagem, como eu gosto de falar, não é? E, sobretudo, uma aventura no ensino-aprendizagem, não é? Vou aqui compartilhar minha tela, não é? Vamos para que vocês possam ter acesso ao material que eu preparei para a aula de hoje. Vamos lá. Eu acho que agora minha tela está compartilhada, eu estou errado. Professora Wesley, vocês podem me informar se a minha tela já está sendo projetada? O slide está aqui na. Tá Está sim, tá sim. sim. Maravilhoso. Pronto, vamos lá. Vou abrir aqui para ficar melhor a visualização, sobretudo para quem está no celular, não é? Que a tela é um pouco menor. Então, uh, pronto. Então, como eu falei, não é? Nós estamos aqui para auxiliar a professora Washtiane e os residentes, não é? São exatamente eu, Rafael e o Wesley, não é? Que inclusive vai preparar uma aula assíncrona para vocês, não é? Preparar um vídeo que será disponibilizado no YouTube, na nossa plataforma lá, no nosso canal no YouTube, né? Para vocês terem acesso, não é? E conseguirem perceber ou depreender ou aprender melhor os conteúdos que serão expostos nesta e em outras aulas. Nesta aula, o nosso conteúdo não baseia-se no gênero anúncio publicitário, não é? Escolhi dentre a gama de anúncios publicitários existentes, eu escolhi 3 para a gente trabalhar nesta apresentação, nesta aula, não é? E a partir dos anúncios publicitários que serão expostos, que serão apresentados, não é? Nós vamos trabalhar um pouco o conteúdo de acentuação gráfica, não é? Dentro do conteúdo dos anúncios publicitários, não é? Então vamos lá. De primeira mão, eu começo com uma provocação, com uma pergunta, com uma indagação para vocês que estão assistindo esta aula agora e também para quem está vendo essa aula de maneira assíncrona, está vendo essa aula gravada, está vendo depois, né? Portanto, eu coloco um questionamento que é: o que é um anúncio publicitário? Para ensejar, em primeira mão, este tipo de pensamento, de reflexão, não é? Portanto, eu queria, neste momento, exatamente, que você... O que é que vem à mente? A primeira coisa que vem à mente quando se fala em anúncio publicitário, em publicidade, não é? Quer dizer, palavras ou expressões que estão dentro desse campo semântico. Publicidade, talvez venda, não é? Compra, quer dizer... Eu queria, de repente, se alguém que está vendo agora pudesse falar alguma coisa. A Sara, que eu vi que está com
com acesso ao microfonezinho, ela falou no início, né, tal, ou qualquer outro aluno ou aluna que puder falar, abrir o áudio ou escrever no chat desta transmissão, eu agradeceria muito se pudesse, não é, comentar a respeito desta provocação, desta pergunta que eu coloquei. Quer dizer, a primeira coisa que vem à sua cabeça quando se fala em anúncio publicitário, não é? Acho que o Wesley e a professora podem identificar se houver acaso houver algum comentário, porque como eu estou projetando a tela, eu não tenho acesso aos comentários. Né? Mas ao áudio, o áudio eu posso escutar. Né? Alguém? Sem medo de errar, quer dizer, não tem essa exigência do acerto, né? Quer dizer, estamos aqui exatamente pensando, né? Vou esperar alguns segundinhos. Alguém? Não? Pois bem, não tem problema. Evidentemente, eu, quando penso, imagino, reflito sobre esta expressão anúncio publicitário, especialmente quando eu ainda não tinha as leituras que eu fiz para esta aula, não é? Esta aula, evidentemente, é planejada. Né? Antes do planejamento, quando esta expressão me via à tona, eu pensava exatamente, né, imediatamente, em palavras como troca, venda, não comércio, não é? São palavras que me tomavam a mente, a cabeça, quando eu pensava no anúncio publicitário. Então vamos lá. Será que o anúncio publicitário tem a ver com essas palavras ou expressões que eu abordei, que eu acabo de abordar? Vamos ver. De bate pronto, ou para iniciar esta discussão do que nós estamos tratando neste momento, o anúncio publicitário, o gênero o anúncio publicitário, é fundamental uma espécie de contextualização, não é? Porque, vejam bem, apesar de nós estarmos numa disciplina de língua portuguesa, eu penso que é fundamental fazer, vez ou outra, fazer diálogos com outras áreas do conhecimento. E é nesse sentido que eu trago um breve panorama histórico para a gente pensar de maneira um pouco mais madura o anúncio publicitário, não é? Então eu trago este trecho que eu vou ler rapidamente para vocês e a partir disto nós começamos a comentar definitivamente acerca dos anúncios publicitários. Portanto, a atividade publicitária, no formato que a conhecemos, surgiu no final do século XIX. Isso é uma questão muito importante, não é? Quer dizer, apesar de ser um, digamos, um gênero, uma atividade, não é, que resistiu até os dias atuais, ela surge há 2 séculos passados, né? Ele está no século XXI, XIX, XX, XXI. Há 2 séculos que existe esta, digamos, inclusive manifestação da linguagem. Né? A atividade publicitária é também uma manifestação da linguagem. É por isso que a gente trata, por isso que estamos tratando nesta apresentação como um gênero. Não é isso? Então, nesse período, final do século XIX, despontou a produção de mercadorias em massa, bem como nasceu uma população cada vez mais ávida por produtos industrializados. Nessa trilha também surgiu uma indústria publicitária, com um discurso agressivo e ousado que se mantém nos dias atuais, com o intuito de persuadir o público-alvo a consumir produtos, ideias ou serviços. Então, quer dizer, é por isso que eu falo que esse aspecto contextual ele é fundamental. Porque, digamos, final do século XIX, nós temos um diálogo direto com a Revolução Industrial, não é? Que se inicia ali no meado do século XVIII e vai até final do século XIX.
E é evidente que eu não vou me estender com relação a esse problema da Revolução Industrial, porque vocês podem perguntar, de repente, ao professor de história de vocês, né? Aqui o nosso interesse é mais o campo da linguagem. Mas isso é fundamental, porque a partir da Revolução Industrial, que os suprimentos, os produtos, como se fala nesse texto, as ideias, os serviços são produzidos de maneira massiva, em larga escala. Entendem? Então é nesse contexto, não é, que o anúncio publicitário tem a sua eclosão, ela surge. E quais são as características deste discurso da publicidade? Está aqui, não é? A Silva é uma pesquisadora, escreveu uma dissertação de mestrado em 2015, não é? Apenas sobre o gênero, este gênero que estamos trabalhando, não é? O anúncio publicitário, e ela traz as características aqui, não é? Agora sim, vocês podem falar, pronto, agora estamos numa aula de português, agora vamos discutir efetivamente linguagem, discurso, não é? Olha as características que ela traz aqui, que coisa interessante para a gente começar a amadurecer o pensamento sobre esse gênero que estamos estudando. Ela diz que as características fundamentais aqui que ela chama de indústria publicitária é que ela é carregada de um discurso agressivo e ousado. Porque a linguagem do anúncio publicitário é agressiva e ousada. Ela vai justificar. Porque há uma tentativa, um intuito de persuasão, de convencer o público-alvo ao consumo de produtos, ideias ou serviços. Portanto, é a partir desta, digamos, agressividade ou ousadia, ousadia, que pode ser também mudado para uma outra palavra, como autêntico, um discurso agressivo e autêntico, é a partir dessas características que quem, digamos, produz o anúncio publicitário vai trabalhar no campo da linguagem. Isso é uma característica. Anota aí no caderninho, tal, já é uma característica do anúncio publicitário. Não é? Aqui, não é, no canto inferior direito da tela, eu coloquei inclusive uma imagem para caracterizar, não é, o que eu estou falando. É uma caracterizar, não, exemplificar, melhor dizer, exemplificar um anúncio publicitário, que este anúncio, não é, ele é bem famoso, talvez vocês já conheçam, né, da marca Bombril, que é uma esponja de aço, uma lã de aço, né? Isso aqui é um anúncio televisivo, não é? Esse é um anúncio televisivo, isto é, isso já é um tipo de anúncio publicitário, em que vai dialogar, portanto, por ser um anúncio de televisão, a linguagem do vídeo vai interagir, por exemplo, com a linguagem verbal, porque esse ator que está aqui no centro, ele tem um texto previamente decorado, e esse texto é linguagem verbal, né? E também interage, não é? Como podemos perceber, uma linguagem não verbal. E aqui eu coloquei só uma figura, não é? Uma imagem, mas no vídeo esse ator vai se movimentar, vai gesticular as mãos, não é? Ele vai representar, né? E só esta, digamos, manifestação corporal já é uma incidência de uma linguagem não verbal. Então perceba, não é? Que este tipo de atividade, de anúncio publicitário tem essas características. São algumas características do anúncio televisivo, né? Agora vamos para outros exemplos de anúncio publicitário, que foram os anúncios, os tipos, né? Os exemplos que nós resolvemos escolher para esta discussão, para esta aula, para esta apresentação. Nós temos aqui mais um exemplo, por exemplo, um outdoor, né? Um outdoor, que são essas placas que existem, enfim, pelas cidades inteiras, não é? Ao largo das ruas, não é? Este outdoor, especificamente,
de uma marca imobiliária, não é? A Miranda Imobiliária. E perceba que assim, não é? Como, por exemplo, um anúncio de televisão, que se tem no slide anterior, há algumas manifestações da linguagem que, inclusive, coincidem com os anúncios televisivos. Por exemplo, interage nesse outdoor, não é? A linguagem verbal e a linguagem não verbal, não é? Como, por exemplo, a linguagem não verbal. Nós temos a fotografia desta moça. Atrás dessa moça temos árvores, não é? Do lado, por exemplo, desse daqui, da marca Miranda Imobiliária, aqui do lado esquerdo, há o logotipo da marca, o símbolo da marca, que também é uma linguagem não verbal, não é? E há a linguagem verbal, que está expressa nessas frases, não é? Sobretudo. E perceba que é uma espécie de hierarquia no que diz respeito às informações contidas no outdoor, não é? As frases que devem chamar mais atenção estão numa fonte maior, não é? que as outras informações, não é? E com relação exatamente à linguagem verbal, nós vemos características que foi apontada lá pela Silva, não é? No nosso slide de contextualização, que ela vai falar, não é, que a linguagem do anúncio publicitário tem necessariamente uma espécie de ousadia ou autenticidade visando, não é, atrair um possível cliente, né? E é isso que nós vemos. Vamos ler aqui. Mais de 500 imóveis prontos, não é? E esse prontos está em negrito, não é? É só escolher e ser feliz. O ser feliz também está em negrito para chamar a atenção, não é isso? E veja, essa partícula prontos, mais de 500 imóveis prontos, é exatamente para dar uma segurança para o possível cliente que está vendo esta publicidade. Assim como o ser feliz, não é? Esta outra partícula, ser feliz, é uma tentativa, digamos, aí utilizando a palavra que a pesquisadora utiliza, é uma tentativa, digamos, agressiva, não é, de convencer quem está vendo o outdoor. Ou seja, escolha este imóvel, compre esse imóvel que você será feliz. É só escolher que você será feliz. Quer dizer, tantas pessoas, não é? Todo mundo querendo exatamente a chave da felicidade, não é? Toda essa coisa. E o outdoor me diz que é só escolher, só comprar o imóvel, não é, que você será feliz. Então perceba a manipulação da linguagem. Né? Esta linguagem está sendo manipulada exatamente com o intuito de convencer, não é, um possível cliente, ou quem está vendo este banner na rua, andando, passando pela calçada do seu carro, não é? Convencer de que essa imobiliária é um empreendimento bacana, legal, interessante para, não é, para a sua, enfim, para a sua vida e tal. Aqui em cima eu trago também um outro exemplo de anúncio. Trata-se de um jingle, né? Que o jingle, talvez vocês já saibam, não é? É um anúncio publicitário que se expressa a partir de uma pequena música. Uma pequena música, não é? Aqui eu trouxe o da marca Johnson's Baby Shampoo, não é? Eu coloquei o link aqui porque de fato eu pensei em mostrar este vídeo para vocês, mas eu estou percebendo que é um problema de tempo, não é? E eu não vou passar esse vídeo para vocês. Então o link está aqui, é só vocês clicarem que vocês vão poder ver este jingle, não é? Mas o importante é isto, né? Que um jingle é um anúncio publicitário que se expressa a partir de uma pequena música, E a partir disso eu coloco a provocação para vocês. Eu coloco um questionamento para vocês. Quais são, digamos assim, os movimentos da linguagem que ocorrem neste jingle, especificamente do Johnson's Baby Shampoo, que eu coloquei
eu coloquei para vocês aí no Windows. Tudo bem? Aí isso fica para quem está assistindo a aula e para quem vai assistir esta aula no momento posterior. Né? Continuando a nossa discussão, eu trago mais uma vez uma pergunta, quer dizer, eu penso sempre que, digamos, a característica da aula é exatamente este diálogo. É por isso que eu trago muitas perguntas, né? Quer dizer, isso aqui não é um congresso, uma palestra que o camarada fica 1, 2 horas, 3 horas falando sozinho para um público. Não se trata disso. Aqui é aula, não é? Portanto, exige este diálogo, esta troca, não é? Então, eu trago a pergunta para vocês pensarem, não é? E em cima da pergunta eu também vou comentar algumas questões que considero importantes. Então, de que maneira os exemplos de anúncios apresentados, o televisivo, o jingle, não é? E o outdoor, apresentados nos slides anteriores, utilizam mecanismos de linguagem para alcançar o seu objetivo comunicativo. Isto é, cativar, persuadir, convencer as pessoas de que a compra do produto não precisa ser apenas o produto, como vimos no slide contextual, né? Pode ser uma ideia e tal. Para convencer as pessoas de que a compra do produto exposto se justifica. Não é? Eu já dei algumas pistas de resposta dessa questão, desta pergunta, na fala dos slides anteriores. Não é? Quer dizer, como é que essa a linguagem, que é uma linguagem, digamos, imperativa, que ela carrega alguma autenticidade e agressividade, como é que nos exemplos que eu elenquei, como é que essa linguagem ela é formulada para que estas publicidades alcancem o seu objetivo. E o objetivo é claro, não é evidente, eu já coloquei para vocês, é cativar, persuadir, é convencer a pessoa, não é, do consumo daquele produto ou ideia, não é? Mais uma questão, seria ótimo como uma espécie de exercício que vocês expusessem aí um comentário no caderno de vocês, na agenda de vocês, entendem? Seria muito interessante. Até para vocês terem um domínio maior, não é? Do conteúdo. O domínio do conteúdo ele se dá a partir da prática. Né? A partir da prática. Pois bem, agora, dando continuidade, nós vamos especificamente pensar a questão da acentuação gráfica nos anúncios publicitários. Tá? Para tal, eu irei inicialmente comentar a respeito das regrinhas de acentuação, regras gerais, né? E a partir disso eu trarei um exemplo de um jingle, né? Isto é, de um anúncio publicitário, né? Para a partir deste anúncio publicitário a gente discutir o que eu vou colocar neste momento, que são as regrinhas de acentuação, que é da maior importância tanto para vocês que vão fazer os mais diversos exames na vida de vocês, não é? Futuramente, o Enem, é um conteúdo super importante. Mas, para além dos exames, é muito importante saber, ter esse conhecimento exatamente para, em linguagem escrita, na linguagem escrita, vocês conseguirem se comunicar bem. Não é? Conseguirem, não é? Realizar a acentuação adequadamente, né? Então é um conteúdo fundamental, não é só para um exame, é isso que eu quero dizer, é um conteúdo da maior importância. Então vamos lá, regras gerais de acentuação, coloquei, né? Então, antes de nos debruçarmos das regras de acentuação, torna-se fundamental compreendermos a classificação das palavras no que diz respeito à
tônica, isto é, a sílaba de pronúncia mais forte numa palavra. Como eu coloco aqui, não é? A sílaba que é pronunciada com mais força em relação às outras sílabas numa palavra. Portanto, aí eu listo, não é, algumas regrinhas, alguns casos, né, alguns casos. O caso dos monossílabos tônicos, monossílabos, isto é, a palavra que tem apenas uma sílaba. Mono, uma, sílabos, sílabas, né? O caso dos monossílabos tônicos. Acentua-se graficamente os terminados em a ou as, e ou es, ou o e os. E eu trago alguns exemplos, como pá, pé, só, não é? E aqui alguns casos específicos, veja, monossílabos tônicos formados por ditongos abertos. O que é um ditongo aberto? Um ditongo nada mais é que um encontro consonantal. E o que é que significa um ditongo aberto? Um encontro consonantal em que o timbre da pronúncia ele é aberto. Veja com relação aos exemplos que eu coloco posteriormente. Então, os tônicos formados por ditongos abertos eis, el e oi recebem o acento. Então, vamos para os exemplos de ditongos abertos. Veja, reis, reis, véu, dói. Perceba que a sonoridade ela não é uma sonoridade opaca, ela é uma sonoridade aberta. Entendem? Mais um caso, digamos, mais específico aqui, ó. No caso dos verbos monossilábicos terminados em e, em que a terceira pessoa plural termina em forma verbal que antes era acentuada, agora, por conta do novo acordo ortográfico, não leva acento. Por exemplo, no caso, os monossilábicos terminados em e, que a terceira pessoa do plural termina em, ou seja, eles leem, não é a terceira pessoa, eles leem. Antes do acordo ortográfico era acentuado. Essa acentuação caiu com o novo acordo ortográfico. Por exemplo, eles leem, em singular ele lê, né? Então, eles creem, eles veem, não é? Portanto, com o novo acordo ortográfico, essa acentuação caiu. Entendem? E aqui, dentro desta regrinha, nós temos outra regrinha específica, outro caso específico. No entanto, isso não ocorre com os verbos monossilábicos terminados em, uma vez que a terceira pessoa termina em permanecendo acentuada. Por exemplo, ele tem, no singular, a terceira do singular, e eles têm. Este caso continua acentuado, permanece acentuado. Aqui é uma digamos, para ficar mais fácil para decorar, nesse caso 1.2, vocês podem decorar essas partículas. Cre, de, le, ve. Ou seja, crem, dem, leem, vem. Não são acentuados. Não é? Isso fica mais fácil de decorar. Crem, dem, leem, vem. Não são mais acentuados por causa do novo. Vamos em frente. Deixa eu tomar um cafezinho. Vamos exatamente agora para o estudo das oxítonas, das palavras oxítonas. Isto é, o que são oxítonas? Palavras que têm, digamos, a timbragem mais forte, ou seja, são pronunciadas mais fortemente em sua primeira sílaba, pensando, digamos, da esquerda para a direita. Tá? Então, como aqui está nos exemplos, né? Como giló, ló. Eu pronuncio de maneira mais forte esta partícula ló, giló. Então, quando há esse caso em que a sílaba é mais forte,
dependendo do referencial, pode ser a primeira, né, Giló, pode ser a última. Pensando, enfim, da direita para a esquerda, a palavra Giló. Esta primeira sílaba, ela é a mais forte, a pronunciada mais forte, quer dizer que é uma oxítono. Então, qual é a regra? O caso das oxítonas, acentua-se todas as oxítonas terminadas em A ou AS, E ou S, O ou OS, em ENS, né? São os plurais. Seguidas ou não de S. Exemplo, parabéns, mané e giló. Não é? E aqui nós temos alguns casinhos mais específicos. Não, os casinhos mais específicos não. As oxítonas, né, não tem casinhos específicos. Fica coisa um pouco mais fácil. Agora vamos partir para as paroxítonas, que são as palavras que têm a segunda sílaba. Elas são pronunciadas de maneira mais forte na segunda sílaba. Quer dizer, aqui, por exemplo, na palavra giló, que é oxítona, nós temos aqui a primeira sílaba, que é acentuada mais fortemente. Por isto é uma oxítona. Nas paroxítonas, nós temos aqui, ó, por exemplo, caráter, não é? Caráter. Então, a segunda sílaba, caráter. Então, temos aqui a partícula ter e a partícula ra e a partícula k, não é? Então, caráter é uma palavra paroxítona porque a sua segunda sílaba, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, ela é timbrada, ou ela é pronunciada, quando a gente fala, a gente pronuncia mais forte aqui a segunda sílaba. Tudo bem? Então vamos lá. O caso das paroxítonas. Acentua-se graficamente todos os paroxítonos, exceto os terminados por A, e o plural as, E e S, O e OS, desde que não formem ditongos. Ditongos, né? Como eu já falei para vocês, o ditongo é exatamente essa união vocálica, né? Como nós vemos aqui em série, aqui o ditongozinho, né? O IE, série, IE, vogal I, vogal E, né? Terminados por A, E, O, desde que não formam ditongos, e ainda terminados em AN, EN e ENS. E aqui temos alguns exemplos da acentuação em paroxítonas. Empório, caráter, né? É importante sempre perceber qual a sílaba que está sendo pronunciada de maneira mais evidente, né? De maneira um pouco mais forte, não é isso? E aqui sim, alguns casos específicos. Não são acentuados graficamente os prefixos paroxítonos terminados em I e R, ou seja, o prefixo é aquilo que vem, é aquela partícula que vem antes, que vem anteriormente a uma outra partícula. O exemplo que nós temos aqui é semi, por exemplo, semifinal. A partícula final e antes de final a partícula semi. Portanto, semi é um prefixo de final, né? E aqui nós temos uma paroxítona, não é? Semi, não é? Está aqui. A gente fala mais forte essa primeira sílaba, semi, não é? Ela é uma paroxítona não acentuada, porque ela é uma, não é? É um prefixo terminado em i, não é? Um outro caso, não se acentua as paroxítonas formadas por ditongos orais abertos. Ei, oi. Exemplos: ideia, geleia, paranoia. Rafael, o que é um ditongo oral aberto? Não me fez nada, né? Ditongo, você já sabe. O contro vocálico. Ditongo, contro vocálico. O ditongo aberto já apareceu no slide anterior, que trata-se de uma pronúncia que ela não é opaca. Ela não é opaca, ela se abre, né? Como o próprio nome nos ajuda a entender. E os ditongos orais,
é que digamos, a forma de pronúncia, ela não é nasalizada. Ela não é nasalizada, não é? Ela passa apenas pela cavidade oral. Ideia, geleia, paranoia. Perceba que, de fato, não há o som não fica truncado com uma, digamos, interferência de uma nasalização. Como, por exemplo, estou pensando aqui rapidamente em uma palavra com nasalização. Alguma palavra que vai tio, por exemplo. Por exemplo, uma palavra que vai tio. Tião. Tião. Não é? Que o A, com esse acento gráfico tio, ele explicita a nasalização. Tião. Tião. Perceba que o som nem primeiro que o som não é fluido e há uma espécie de interferência nasal, né? Tião. Entendem? Né? Isso é digamos, uma espécie de prática mais de percepção, quer dizer, percebam como vocês estão falando as palavras, não é? Isso é fundamental. E claro, gente, vocês podem falar, não, tem muito caso específico, etc. Olha, para resolver a maioria dos problemas, as regrinhas gerais, elas dão conta. É como eu estou falando aqui. Os casos específicos são casos específicos, não é? Eles vão aparecer no menor número. Então, dominando bem os casos gerais já ajuda muita coisa. Já ajuda bem. Portanto, vamos continuar. Não se acentuam as vogais, escrevi errado aqui, I e U, precedidas de ditongos das palavras paroxítonas. Ditongo, outro vocal. Exemplos: sainha, né? Aí forma um ditongo, cheinho, portanto, apesar de serem paroxítonas, né? Terminar aqui em O, H, não vai haver a acentuação. Né? Vamos, enfim, para o caso das proparoxítonas. Seguindo a lógica silábica que não é, nós nos detivemos até aqui, as proparoxítonas são as palavras que são pronunciadas mais fortemente na sua terceira sílaba, pensando aqui da direita para a esquerda. Pensando da esquerda para a direita, evidentemente é a primeira sílaba. Mas, por exemplo, em público ou médico, não é? São exemplos de palavras proparoxítonas. E, de fato, aí facilita para a gente, ainda bem, né? O caso das proparoxítonas todas as proparoxítonas são acentuadas, sem exceção. Esse é fácil, não tem como errar, não é? Portanto, se vocês se depararem, quando estiverem escrevendo em alguma questão, aparecer uma proparoxítona não está acentuada, está errado. Né? Agora, partindo dos conhecimentos que foram elaborados, que foram, não é, trazidos à tona até aqui, de fato, é muita coisa, assim, né? Tem que dar. É por isso que é importante, é fundamental, além da aula, vocês darem uma lidazinha, ler os slides, não é? Darem uma estudada, não é? Fazerem perguntas, fazer perguntas fundamental para mim, professora, para o Wesley, não é? Para que de fato, e praticar, para que de fato vocês consigam compreender, depreender esse conteúdo que é a acentuação gráfica, né? E ficarem craques nessa coisa. Então, para a gente fazer, para o exercício aqui rápido, assim, eu trouxe um jingle, ou seja, uma musiquinha, né? Da empresa de refrigerante Dolly. É um trecho, né? Eu trouxe um trecho do jingle. Que é Dolly Guaraná, o sabor brasileiro, né? Eu não quis trazer o vídeo porque, bom, de fato, eu já sabia que eu me estenderia
no tempo, não é? Porque o conteúdo exige tempo, né? Então eu trouxe apenas a frase aqui. Mas por ser um jingle, você já sabe que tem um acompanhamento musical, né? Então, aí vem a questão. No campo da acentuação gráfica, qual é o caso que engloba a palavra Guaraná? Guaraná, né? Isto para quem está assistindo agora, para quem vai ver depois a aula gravada. Não é? Então, tentem fazer antes de eu responder. Tentem pensar de repente. Voltem os slides, vejam as regras. Qual é o caso que engloba a palavra Guaraná? Não é? Tentem responder antes da resposta. Dê uma pausa no vídeo para quem está vendo depois. Né? Tentem responder. Vamos agora para o gabarito. Agora para a resposta. O caso que engloba a palavra Guaraná, ele é bem simples. Né? Primeiro percebemos aqui que é uma palavra oxítona. Temos aqui a partícula na, Guaraná. A partícula é a sílaba que nós falamos mais fortemente. Portanto, é aqui a primeira sílaba pensando à esquerda, pensando da direita para a esquerda. A primeira sílaba. Guaraná é um oxítono terminado em A. Né? Isso está nas informações do slide. Né? Alguém queria falar? Isso tem... Não? E mais uma questão que eu coloquei também para vocês discutirem, vocês pensarem, vocês elaborarem. De novo, vocês podem fazer, vocês podem responder essas questões no caderninho para praticar, né, para estudar. Então, qual ou quais mecanismos de linguagem são utilizados no referido jingle, que é este jingle aqui, Dolly Guaraná, o sabor brasileiro, para convencer o público a consumir o produto, que é o refrigerante de Guaraná. Né? Então, quer dizer, quais são os mecanismos utilizados neste jingle, nesta frase, para convencer o público, não é, a comprar o produto, consumir o produto. Né? Eu vou apenas iniciar a discussão, né, e fica aberto para você. Alguém quer falar? Não? Eu vou apenas iniciar, não é? A discussão fica. Para quem está querendo falar, o áudio está cortando. Se de repente se puder escrever no chat, né? Bom, vou dar continuidade aqui. Portanto, o Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Eu poderia inferir que o uso da linguagem que ele é utilizado, né, está presente exatamente nessa caracterização que quem compôs o jingle faz. Né? Quer dizer, Dolly Guaraná é um sabor tipicamente brasileiro. Né? Ele apela, portanto, não é, para um uso de linguagem expressivo, não é, que vai caracterizar o Dolly Guaraná como um produto tipicamente tupiniquim, tipicamente brasileiro. E é por isso que ele deve ser consumido. Não é? Porque ele tem raízes numa espécie de nacionalidade, de brasilidade. Não é? Quer dizer, é um apelo, digamos, um apelo do nacional, assim, não é? Isso é uma leitura com relação ao mecanismo de linguagem utilizado. Vocês podem citar outros. Né? E agora, como considerações finais, não é? Isso que falei bastante, a garganta seca já. Considerações finais, eu acho importante aqui na nossa volta de nossas aulas, não é? Nós já vimos que o trabalho antes das férias, não é? Que eu inclusive retomei nessas atividades, nessas questões, tratando de linguagem verbal, não verbal e etc. e tal. Mas o que interessa, o que é importante como comentário para finalizar este momento é fundamental, não é, que vocês presenciem, que vocês assistam às aulas, não é? Seja de maneira síncrona, neste encontro, seja de maneira assíncrona, porque todas as aulas, todos os encontros serão gravados
que nós disponibilizaremos. Não é? Outra questão muito importante, não deixem de fazer os exercícios. Eu falei, como eu falei, repito, você só consegue, de fato, compreender o conteúdo de maneira mais madura, de maneira mais sistemática, com os exercícios. Além de, evidentemente, todo mundo está ligado, de uma forma ou outra, a esta burocracia, que é a nota. Um dos exercícios vale nota também. Vocês precisam deste número, não é? Para passar de ano. Mas, de fato, o mais importante é que vocês façam o exercício para compreender bem o conteúdo. Entendem? Inclusive, fazer nas nossas aulas anotações, perguntas, reflexões, né? Nós, residentes, eu e o Wesley, estamos aqui, não é, absolutamente abertos para auxiliar. A professora também já está, não é, com vocês, claro, exatamente para também com este papel, com esta tarefa, não é? Portanto, fundamental a prática e fazer exercício, né? E aí, isso aqui no slide final eu coloquei apenas as referências, não é? É importante que se diga que esta aula que a gente prepara, ela exige pesquisa, né? Ela exige pesquisa, análise, reflexão, e não é? Eu não falo eu não falo ao léu, eu não falo ao acaso. Eu dialogo com outras produções, com outros trabalhos, com pesquisadores, né? Então, aqui estão as minhas referências com as quais eu dialoguei para a elaboração desta aula. E eu acho que é isso. Gente, eu queria agradecer aos meninos, né, que prepararam, Wesley e Rafael, essa aula para nós. Dizer para vocês que nós estamos encerrando essa gravação, certo? Eu vou só encerrar aqui